Olá, meu nome é Dulcineia Carla Silva, eu sou fonoaudióloga, especialista em disfagia, trabalho com reabilitação neurológica há quase 15 anos, mais conhecida como Fono Dulce. Então, após a live, podem me procurar para a gente fazer um bate-papo, qualquer dúvida, ok? Bom, primeiro vamos fazer uma introdução. Eu retirei do Conselho Regional de Fonoaudiologia para a gente ter como base o papel do fonoaudiólogo. É um profissional de saúde com graduação plena em fonoaudiologia que atua de forma autônoma e independente nos setores público e privado. É responsável pela promoção de saúde, prevenção, avaliação, diagnóstico, orientação e terapia e aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiológicos nas funções auditivas, periférica e central, na função vestibular, na linguagem oral e escrita, da voz, da fluência, da articulação da fala e dos sistemas miofuncional, orofacial, cervical e de deglutição. Exerce também atividades de ensino, pesquisa e administrativas. Ou seja, dentre esse papel que o fonoaudiólogo exerce, existem algumas especialidades, né? Como audiologia, linguagem, motricidade orofacial, saúde coletiva, voz, disfagia, fonoaudiologia educacional, gerontologia, fonoaudiologia neurofuncional, fonoaudiologia do trabalho, neuropsicologia e fluência. Para trabalhar com os pacientes de AVC, normalmente os fonoaudiólogos eles têm uma especialidade em neurofuncional, que é o meu caso, né? Que é o fonoaudiólogo especialista em fonoaudiologia neurofuncional a realizar avaliação, diagnóstico, prognóstico, habilitação e reabilitação de pessoas em diferentes ciclos de vida, ou seja, do mais novinho, né, do bebezinho até o idoso, com alterações neurofuncionais, atuando nas sequelas resultantes de danos ao sistema nervoso central ou periférico. Portanto, o AVC seria um desses danos, né? E como que nós classificamos o AVC? O AVC é um entupimento ou rompimento dos vasos sanguíneos. Portanto, ele é subclassificado no AVC isquêmico e no AVC hemorrágico. Qual que é a diferença? O AVC isquêmico acontece da artéria ficar entupida, né, haver uma obstrução e aí não passa mais o sangue para o sistema nervoso central e acaba tendo perda de oxigênio, falta de oxigênio e a gente classifica como AVC isquêmico. O AVC hemorrágico nada mais é que o rompimento dessa artéria, né? Ele faz um dano do sistema nervoso cerebral devido ao sangue que ali fica, né? Ele faz uma inundação sanguínea no cérebro que também provoca lesões graves, né? O fonoaudiólogo ele é capaz de através dessa classificação, ele é capaz de observar algumas sequelas que com certeza ele pode vir a reabilitar, né? Tais como fala, comunicação, alterações vocais, paralisias faciais. Então ele junto com o fisioterapeuta, ou o fisioterapeuta também é um profissional que pode fazer esse tipo de reabilitação das paralisias faciais, disfagias, que são as alterações de deglutição, alterações auditivas e de perda de equilíbrio, alterações sensoriais, ou seja, perda de paladar, de olfato, pacientes que perdem o estímulo tátil, não sentem mais, e nos mais graves até alterações respiratórias. O fonoaudiólogo também é um profissional que atua nessa área para auxiliar essa reabilitação respiratória, né? Após classificar a alteração e a lesão, o fonoaudiólogo vai fazer uma avaliação clínica para tomar uma conduta, né, nortear o seu tratamento de forma eficiente, ou seja, ele vai observar a condição clínica desse paciente, os sintomas alterados antes e após a lesão, que às vezes o paciente já tinha uma alteração antes do AVC e isso precisa ser pontuado. Adaptações feitas pelo próprio paciente, então às vezes ele fica com uma dificuldade de deglutição, uma dificuldade de fala por conta da mobilidade oral, ele tende a se adaptar, né, a se reajustar, né, para conseguir fazer a função, e aí isso também tem que ser pontuado pelo fonoaudiólogo, até para ver como que ele vai se portar após isso, o que ele está realmente conseguindo fazer e o que ele não está conseguindo fazer, e que isso está trazendo até risco de vida para o paciente. Então vamos supor, se ele não estiver conseguindo fazer uma boa deglutição, ele pode vir a ter o risco de uma broncoaspiração,
né? Isso é muito ruim para um paciente, pode danar o sistema respiratório, pode vir a criar lesões pulmonares, consequentemente trazendo outras limitações. Após isso, ele faz o diagnóstico, né, secundário. Então, o paciente ele tem um diagnóstico médico, né, que é o AVC isquêmico ou hemorrágico, e aí o profissional fonoaudiólogo ele pode fazer um diagnóstico secundário a essa lesão. Ou seja, né, por exemplo, uma disfagia orofaríngea neurogênica moderada, ou seja, ele tem uma dificuldade de deglutição provocada por uma alteração no sistema nervoso central e que está trazendo risco moderado para ele. Ele até consegue engolir, mas assim, algumas consistências, por exemplo, às vezes água, ele não consegue. Se ele broncoaspirar aquela água, né, ele pode vir a ter uma pneumonia broncoaspirativa, isso traz risco de vida. O diagnóstico também pode ser uma afasia de Broca, né, uma dificuldade de comunicação, ou seja, existem 8 tipos de afasia e o profissional fonoaudiólogo ele é capaz de distinguir qual tipo de afasia que esse paciente tem e como que ele pode ser melhor tratado nessa parte de comunicação. Paralisia facial periférica ou central, então ele é capaz de distinguir que tipo de paralisia facial esse paciente tem e aí poder fazer uma melhor conduta, né? Elaborar uma melhor estratégia para o tratamento da reabilitação dessa paralisia facial. Então, após o diagnóstico, ele faz essas observações que pode vir até a ter outras coisas a serem pontuadas. Por exemplo, se o paciente usa alguns dispositivos alternativos, por exemplo, gastrostomia, traqueostomia, que é aquele dispositivo para auxiliar na respiração, sonda gástrica para auxiliar na nutrição, esse paciente vir a ter uma via nutricional alternativa, e saber se ele faz uso de medicações, quais são essas medicações, porque muitas medicações elas podem interferir, né, de forma positiva ou negativa no momento da terapia. Então tudo isso faz parte da avaliação e do fechamento do diagnóstico. Fechando isso, o fonoaudiólogo consegue então elaborar planos, aí consegue montar um cronograma de como que vai ser esse tratamento desse paciente. Se vai ser apenas uma orientação, né, se for casos leves que não provocam tantas alterações, pode ser simplesmente uma orientação para o próprio paciente ou para os familiares responsáveis, como estratégias de fonoterapia que devem ser seguidas por semanas, meses, a fim de sanar as dificuldades desse paciente. Então, o profissional ele é habilitado para instalar ou recuperar essas funções, cessadas ou alteradas pela lesão cerebral. O uso de métodos como laser, eletroestimulação, estímulos térmicos, sensoriais, propriocepção, né, exercícios passivos e ativos, ou seja, que o paciente não consegue sozinho, que ele já consegue sozinho, estímulos de linguagem, recursos para alterações auditivas. Então tem fonoaudiólogo que é especialista também nessa parte auditiva e consegue trazer recursos para reabilitar se houve alguma lesão que trouxe uma dificuldade até auditiva. O uso de bandagens, que são aquelas fitas para potencializar o exercício, né? Aplicação de toxina botulínica, ou seja, hoje em dia os profissionais, os terapeutas já conseguem indicar para os seus pacientes o uso de toxina botulínica para melhorar, né, ali a clínica da musculatura, se é uma musculatura muito rígida ou que precisa às vezes de uma adaptação para uma mobilidade, o fisioterapeuta conseguir estimular, a fonoaudiologia conseguir estimular essa musculatura, né, de cabeça e pescoço melhor. Hoje em dia já se faz a aplicação dessa toxina, e aí quem faz são os médicos, o terapeuta indica, mas quem faz essa aplicação normalmente é o fisiatra ou o neurologista. E hoje em dia os profissionais de fonoterapia também já conseguem fazer nas suas terapias, trazer, né, outros métodos, como a acupuntura, por exemplo, já se faz, né, uma terapia aplicando a acupuntura. Então, dentre esses métodos, os profissionais de fonoaudiologia ele é capaz de elaborar qual que vai ser melhor para determinado paciente, né? Após isso, é feita as orientações para que esse tratamento seja feito da melhor forma, e aí conversa-se, né? A gente conversa com os cuidadores, com os familiares,
ou com os responsáveis ali diretamente no caso, para desde cuidados com higiene oral, né, que é super importante, até mesmo quanto à postura na hora de comer, a postura na hora de sentar para poder se comunicar, as mudanças, né, que ocorrem durante o tratamento. E ele também orienta para que qualquer mudança clínica ou conduta de outro profissional, ele saiba para que ele também possa alinhar melhor a sua terapêutica, né? E o terapeuta também, o fonoaudiólogo, ele é capaz de, junto à equipe, elaborar uma possível alta. Como que é essa alta desse paciente? Após a lesão, é feito vários momentos de alta, né, desse paciente. Então, desde o momento da UTI, a gente tem bastante relato que é difícil encontrar um profissional fonoaudiólogo dentro da UTI, mas isso é super importante para que ele seja estimulado logo nos primeiros momentos de melhora, né? Então, da UTI para o quarto, do quarto para a casa, da casa para um serviço de home care, ou seja, é uma internação que precisa, né, de acompanhamento de vários profissionais, só que a diferença é que ele está na sua residência. Quando que ele pode ter uma alta para ir para uma clínica, sair de um home care e ir para um consultório, né? E do consultório para suas atividades autônomas, de vida diária, que ele consiga fazer de forma independente. Então, o profissional fonoaudiólogo, ele é capaz de saber qual é o melhor momento para que isso ocorra, né? Para que não tenha regressão do seu tratamento. Como eu disse, ele faz isso junto com uma equipe multidisciplinar, que aí abrange neurologista, fisiatra, enfermagem, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, nutricionista, e hoje em dia já existem várias terapias alternativas que os pacientes recorrem a contribuir com o tratamento que ele está fazendo, né? Ortomolecular, osteopatia, florais, meditação, reflexologia. Então, tudo contribui para que esse paciente tenha um melhor tratamento de forma eficaz, né? Não podemos deixar de falar da prevenção. Então, assim, a gente fala sobre o tratamento uma vez lesionado, mas a gente sempre insiste na prevenção desses pacientes, né? Então, tenha uma boa alimentação, sono em dia, atividades físicas, uma vida social saudável, exames preventivos e evitar hábitos nocivos, como fumo, álcool, automedicação, trabalho de forma excessiva, né? Provoca fadiga e estresse. E aí, assim, no sintoma, né, apresentando algum sintoma de mobilidade ou raciocínio, procure logo um centro médico, né, de forma rápida, para que seja feito o atendimento de forma eficaz e que corra o risco desse paciente não ter tantas sequelas, né? Bom, na dúvida, consulte um fonoaudiólogo, ele irá sempre te auxiliar, sempre te orientar. E fica a minha dica de hoje, que é esse livro aqui, 49 perguntas sobre AVC. Eu tenho alguns exemplares, eu tenho 15 exemplares. Quem quiser pode entrar em contato comigo que eu envio, ok? E vou deixar uma mensagem para finalizar a nossa live. O processo pode ser lento, mas desistir não acelera. Então, boa sorte a todos e obrigada. Até a próxima.